Então, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo importante, principalmente para você que está aí se planejando para poder morar, né? Seja em Portugal ou seja no Canadá. É isso mesmo, Portugal ou Canadá. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo e por que que eu vou conversar com vocês sobre isso? É que eu vou falar para vocês agora. Para quem não me conhece, eu já vivo há 3 anos aqui em Portugal, sou paulistano, sou de São Paulo e vivo aqui em Portugal e mostro para vocês a minha vida aqui e também falo de notícias e informações relacionadas à imigração e assuntos diversos sobre Portugal, tá? Sejam bem-vindos. Bom, eu queria falar para vocês a minha experiência, aconteceu comigo recentemente, isso foi agora no ano de 2020, e eu queria falar isso com vocês. Na verdade, eu não cheguei a comentar isso com ninguém, eu não cheguei a falar isso no canal, porque foi uma situação que aconteceu, onde tinha começado a pensar nessa situação devido tudo que estava acontecendo aqui em Portugal, aquela coisa toda, então eu acabei ficando um pouco inseguro, né? E aí, eu e meu marido, a gente tomou a decisão de tentar sair de Portugal, né? Independente de visto, aquela coisa toda. E nessa história, a gente começou a pesquisar, a gente começou a analisar as coisas, a gente começou a ver informações sobre alguns países e a gente ficou muito interessado no Canadá, uma vez que o meu marido já fala inglês fluente, aquela coisa toda, já trabalha numa empresa internacional que poderia fazer a transferência dele, então a gente começou a analisar essa possibilidade. Aí então, depois de fazer uma grande pesquisa, uma grande análise, a gente pesquisou saúde pública, pesquisamos tudo que era referente a coisas do Canadá, as cidades, valores, nós pesquisamos. Até então, gente, como todo mundo acaba olhando no YouTube como que é a vida do brasileiro, a gente acaba tentando entender, né, pra gente poder também pegar essa experiência um pouco, filtrar aquilo que for bom, pra gente poder tentar ter, né, uma conclusão sobre tudo que a gente acha do país que a gente está procurando informação. Enfim, aí a gente começou a olhar, começou a pesquisar, e quem faz essa pesquisa basicamente sou eu, porque meu marido ele não tem tempo para isso, então eu procuro resolver todas essas questões e ele confia muito em mim, ele sabe que eu resolvo tudo e não tem problema nenhum, então eu fui analisar. Essa que eu fui analisar, a gente fez um pedido para a empresa, onde a empresa dele verificou a possibilidade de transferência, a transferência foi autorizada, caso quisesse seguir em frente, que existiam umas regras para isso e foi aonde a gente começou a ver qual era a realidade do Canadá, tá? Primeiro eu vou falar para vocês que as pessoas se iludem muito quando as pessoas olham um vídeo onde mostra que as pessoas estão morando lá em Toronto, ou seja, onde for, e as pessoas mostram suas casas, mostram a forma que elas vivem lá e daí por diante. Realmente, gente, o Canadá é maravilhoso, realmente o país ele traz muitas oportunidades de trabalho, realmente é um país incrível, só que você também precisa ter dinheiro para poder morar no Canadá, e muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Além de você precisar, sabe, de comprovar isso na imigração, porque eles irão pedir, mesmo que você vá com convite, que foi o caso que aconteceu com a gente tinha que ter um dinheiro, né, um dinheiro guardado para poder apresentar na imigração, um valor que eles pedem lá, que a gente foi analisar, a gente pegou o formulário, que é um formulário onde você preenche as informações, tal, e nessas informações aí tinha lá, a gente tinha que colocar o nome da empresa, tinha que colocar se você era casado, tinha que colocar quantas pessoas iriam com você e daí por diante. No nosso caso, como existia um convite pela empresa, a gente primeiro teria que chegar, se organizar lá e juntamente com a empresa depois tentar aí uma permissão de residência por 3 anos, depois uma nova permissão, tá? Não teria a situação do visto permanente, porque não funciona assim. O visto permanente, para você ter o visto permanente na adaptação, né, já engatilhada ali com o governo, e não era o caso da empresa dele, não tinha. Então se tornaria mais complicado e mais difícil. Só que tinha esse caminho aonde a gente ficaria 2 anos, depois mais 2 anos e aí depois já teria direito. Em cima disso a gente começou a ficar com o pé atrás, né? Porque pensa, já estamos morando aqui em Portugal há 3 anos, tem mais que se preocupar com essa questão de imigratória, porque já acabou, o nosso processo já chegou ao fim, agora é só daqui 2 anos voltar e dar entrada na nacionalidade, então a gente não tem mais com que se preocupar com isso. Primeira coisa, se fosse pro Canadá, a gente ia ter que se preocupar com documentação, ia ter que passar pela imigração e ia ter que fazer tudo de novo, e isso já seria um problema. Segundo, que eles pedem uma comprovação absurda, que é um valor assim muito alto que você tem que comprovar, principalmente se for 2 pessoas, tá? Você tem que comprovar em torno de mais ou menos uns 13 a 14 mil dólares. Acho que na época foi mais ou menos isso, eu não tenho certeza, mas acho que foi isso que eles pediram. Mais outra coisa que você tem que gastar dinheiro muito grande, também tem a questão que você tem que fazer exames. Eles pedem vários exames. Tudo isso, gente, gasta muito dinheiro. Tem que ser tudo do jeito que eles mandam, tem que ser tudo com certificação também exclusiva para o Canadá. Então são
muitas informações, é muita coisa que tem que se fazer. Então, basicamente, existem outras formas de entrar no Canadá, existem outras formas de entrar no Canadá, só que todas você vai ter que, de qualquer forma, você vai ter que ter algum dinheiro. Então, isso, o Canadá, na minha opinião, só isso, ele já perde para Portugal, porque Portugal, você não teria que fazer nem um terço disso para você poder viver aqui. Não teria que fazer absolutamente nada para você poder morar aqui. Segundo ponto que a gente tem que falar também, que é importante, é que as pessoas elas sempre olham só pro glamour, só que elas não olham pro outro lado, né? Que é o lado que para você poder viver no Canadá, você precisa ter dinheiro. Mesmo que você vá como, sei lá, estudante, seja como for. As escolas são muito caras, porque a gente pesquisou a escola, porque no caso eu iria estudar, porque isso também influencia na hora de você ter uma pontuação melhor para você poder ter direito ao visto, ok? Então, o ideal seria quando você vai com a sua esposa ou com o seu companheiro, não fala inglês, a gente vai, mas ele vai estudar ou ela vai estudar e daí por diante. São coisas que ajudam na hora de você fazer aí a finalização da sua documentação com a imigração. Só que aí, gente, entra a questão dos custos. Os custos para poder viver no Canadá são tão altos que chega a quase ultrapassar o que você ganha. Se você não tomar cuidado, ultrapassa, né? Porque geralmente você vai ganhar lá em torno de uns 2.500, uns 3.000 dólares, dependendo da situação, dependendo do cargo. Você vai pagar em torno de uns 1.500 dólares para poder morar num apartamento, talvez mais afastado na região aí, Toronto, seja onde for. Dependendo da região que você for morar, você vai pagar muito mais, até num quarto, é muito caro. Então aí a gente também pesquisou essa questão de imóveis, a gente viu que é um absurdo os preços, é muito alto. Então assim, é um custo de vida muito alto para se viver no Canadá. Na verdade, só vale a pena se a pessoa realmente quiser mesmo ir para lá, se ela realmente gostar mesmo do Canadá, se é isso que ela quer para a vida dela, e ela precisa entender que é um processo longo, que é um processo que gasta muito dinheiro, que é um processo que é um dinheiro que não volta, e tem muita gente que foi e foi negado depois, não conseguiu visto, dependendo da situação. São situações e situações. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma experiência. Já tem gente que foi com visto permanente, já tem gente que foi com visto provisório, tem gente que foi com visto de estudante. Sim, gente, no geral, resumindo essa situação toda, quando a gente começou a analisar a possibilidade de poder fazer isso, a gente acabou falando, pô, por que a gente vai ficar perdendo tempo na pandemia, sabe? Acontecendo um monte de coisa. Tudo bem, existe uma oportunidade, mas podem existir várias oportunidades. E assim, dinheiro que não volta é um tempo que você perde tremendo. Se você não estiver no Brasil é mais complicado ainda, que você vai ter que mandar o seu procurador lá no Brasil os documentos para você poder mandar lá para a imigração. Então são muitas coisas que você tem que fazer que não vale a pena, sabe? Então a gente acabou desistindo. Não, a gente não vai fazer isso agora, não tem por que a gente fazer isso, vamos continuar em Portugal e pronto. E qual é a minha opinião sobre, depois de toda essa pesquisa que eu fiz, que não foi só com o Canadá, e sim vários países, desde quando começou a pandemia, porque a gente ficou meio que desesperado com essa situação e a gente falou, acho que é melhor a gente sair daqui, né? Talvez seja melhor a gente sair de Portugal nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como vai ficar a situação. Já pensou se Portugal ter aquela mesma crise, igual teve aquela época, que todos os brasileiros tiveram que ir embora, muita gente deixou os apartamentos, muita gente que comprou casa em Portugal abandonou, e foi aquela coisa toda que todo mundo sabe que aconteceu naquela crise financeira que aconteceu em Portugal, né? Então todo mundo ficou com medo, né? Eu também fiquei com medo agora de acontecer isso. Só que aí, gente, a gente achou melhor desistir e não teria sentido isso. As vantagens que você vai ter de viver no Canadá é porque é o Canadá bonito, que é um país, você tem uma qualidade de vida incrível, você tem coisas assim maravilhosas. Só que também Portugal também tem isso. Então eu cheguei à conclusão que as pessoas elas se iludem muito. Porque analisando todo esse processo, e assim, quando eu tô falando de tudo, foi o que a gente ia gastar de dinheiro, o tempo que a gente ia levar para isso, quanto tempo que a gente teria que esperar para poder pegar a residência e daí por diante. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Portugal é muito melhor. Por quê? Porque, primeiro, Portugal, você tem aqui o idioma que vai te facilitar muito. Porque assim, gente, na hora de você fazer uma negociação para alugar um apartamento, ou para poder abrir uma conta, ou para poder procurar um emprego, se você não falar o idioma, fica muito difícil. Claro que o meu marido, ele fala inglês fluente, então a gente não teria problema com isso. A gente já ficaria em desvantagem porque eu não falo. Então, tem coisa que eu resolvo. Eu aqui em Portugal resolvo muita coisa, quase tudo eu resolvo. Ele faz algumas coisas, mas eu resolvo quase tudo. Então, já eu não conseguiria resolver nada porque não ia ter comunicação. Um ponto negativo. Segundo ponto negativo,
que eu teria que estudar inglês e seria mais um custo, porque as escolas de inglês no Canadá não são baratas, existem incentivos do governo e tal, mas isso sabe, é muito complicado para você conseguir, principalmente com essa questão da pandemia, tudo seria mais complicado. Claro que a empresa dá uma ajuda de custo, que a empresa ajuda com alguma coisa, principalmente aonde você vai morar, eles pagam uma parte do aluguel e tal, só que a gente não quer ficar no limite, porque ficar no limite morando fora do Brasil é uma loucura, você não sabe o que pode acontecer. Sim, gente, na minha opinião, eu nunca fui no Canadá ainda, pretendo conhecer o Canadá sim. Tudo que eu vi tem que fazer para poder entrar lá, só que se você tem uma profissão que não seja uma profissão ruim, no sentido, um perfil que agrada, né, os europeus, que os europeus gostem do seu perfil profissional, vai ganhar muito dinheiro aqui. Não, nem tanto, mas você tem países que são tão bons como o Canadá, como Holanda, tem uma série de países da Europa que estão aí no topo, né? Então a gente chegou à conclusão que não valeria a pena, porque a gente sair de Portugal para ir morar no Canadá, sair daqui já com uma residência que a gente já está finalizada, basicamente, enquanto lá a gente teria que começar do zero, né? E ao mesmo tempo, com todas essas questões que, na minha opinião, não vale a pena. Então, assim, o brasileiro precisa analisar muito essa questão do custo de vida. Se o brasileiro for analisar isso, ele tem que ver a questão da saúde, não é só a moradia, saúde, alimentação, custo de vida geral, em todos os sentidos, os preços de comida, preços de remédio, preços de coisas básicas que uma pessoa precisa para viver. E além de tudo isso, é muito importante também vocês analisarem a questão principal, gente, que é do aluguel. Porque assim, o aluguel, o preço de um aluguel de um apartamento de um dormitório no Canadá é um absurdo, muito caro. Então o que você vai pagar lá para morar, tipo, num apartamento com um dormitório, já vai mais da metade do seu salário. Então, se as duas pessoas não trabalhar, não dá. Claro que se duas pessoas trabalhar, dá. Só que as pessoas vão dizer que dá. As pessoas vão dizer que não é verdade, que não sei o quê, que mimimi. Se eu tivesse no Canadá, seria a mesma coisa. Eu iria mostrar a realidade, porque tem muita gente no Brasil iludida com o Canadá também. Muitas. Eu vejo aí muitos canais de brasileiros que vivem no Canadá e também muita gente está iludida, como muita gente está iludida com Portugal. Quando a gente fala dessa ilusão, essa ilusão da pessoa achar que dá, entendeu? Eu não estou fazendo um vídeo aqui para poder dizer que todo mundo tem que morar em Portugal e não no Canadá. Eu acho que são situações diferentes, são países diferentes, cada país tem a vantagem. Só que essa vantagem tem que ver se você tá dentro dessa vantagem. É você que tem que analisar se para você vale a pena ou não. Canadá é um lugar que você tem que falar inglês, um bom perfil, que você precisa ter mesmo, né? Não é mais ou menos. Teve gente que entrou lá que nem falava inglês e conseguiu. Inclusive eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa falando que entrou, que não falava inglês, que não sei o que lá, que conseguiu, né? Tem aí de imigração. Eu vi que tem um projeto rural onde a pessoa consegue ir para o Canadá trabalhando, sei lá, em serviço pesado, daí por diante. Então existe algumas formas para quem não tem tanta instrução conseguir entrar. Porém, mesmo que você não tenha instrução nenhuma, você tem que falar inglês. Pelo menos o básico do inglês você vai ter que falar. Então assim, gente, na minha opinião, não vale a pena, porque dentro do lugar que você for morar, se você for pro interior, se você for morar no interior, tal, pode ser que não fique tão ruim. Mas se for pra você morar na capital, ou sei lá, numa cidade grande, que seria o caso da onde a gente ia, não valeria a pena de forma alguma. Continuo com Portugal. Acho que Portugal dá uma grande oportunidade para todos. Portugal, depois de 5 anos, você se torna europeu, você pode morar em outros países, você tem uma grande qualidade de vida aqui em Portugal, você tem aqui o custo de vida muito menor do que desses países, ok? E aqui você tem também o idioma, que você fala português, e isso te ajuda muito. Então eu acho que tem que ser um preparo. Eu acho que Portugal, ele se tornou um preparo para quem quer um passo maior futuramente, a pessoa começar a aprender, né, a estudar, aprender um pouco a cultura dos europeus e daí por diante. Depois a pessoa segue em frente com aquilo que é melhor para si, porque eu acho que isso daí só depende de cada um que tem que saber o que é melhor para sua vida, né? Se a pessoa quer ganhar mais, se a pessoa quer ter uma nova oportunidade, por que não? No nosso caso, a gente sente um pouco da falta daquela coisa, sabe? Eu acho que Portugal, se tratando para quem tem uma vida estilo a minha, né? Que eu sou casado com outra pessoa do mesmo sexo, eu acho que ainda existe muito preconceito aqui em Portugal. Eu acho que aqui as pessoas, elas não entendem muito bem isso, exceto Lisboa. Lisboa já, dependendo da parte que você tá, tudo bem.
Só que ainda a gente sente um pouco desconfortável com isso, então a gente procura um pouco essa mudança, né? Isso acaba afetando um pouco a nossa mente no sentido de querer continuar morando aqui. Mas eu não tenho nada para falar. Pelo contrário, só tenho a agradecer e acho que pra gente que tá aqui legalizado, que tem documento, que conseguiu investir, comprar um apartamento, conseguiu viver aqui em Portugal, pra gente tá valendo muito a pena, né? Vale muito a pena. Porém, a gente sabe que tem lugares melhores para se viver, tem lugares maravilhosos para se viver, além de Portugal. Só que nesse momento eu acho que ninguém tem que sair de lugar nenhum. Nesse momento eu acho que a gente não deve sair daqui. E eu acho que ninguém tem que sair da onde tá, gente, porque é muito complicado. Imagina o coronavírus, tudo acontecendo, eu vou ter que ir em consulado, eu vou ter que ir não sei aonde, vou ter que pegar documento, vou ter que fazer isso. Não, pra quê? Aqui tá tudo certo, tá tudo ok, não tem pra que disso. Então, juntando tudo, no meu modo de pensar, pra quem tá começando a vida e quer sair do Brasil, eu fico com Portugal. Eu acho que Portugal oferece mais, Portugal consegue ser mais otimista para que a vida de um imigrante dê certo do que no Canadá. Canadá é um país que a pessoa tem que ir com dinheiro, muito mais dinheiro do que Portugal. A pessoa tem que ir preparada, a pessoa tem que levar muito dinheiro, a pessoa já tem que ter uma bagagem profissional, a pessoa tem que ter o curso, aquele curso de inglês que é necessário, você tem que ter um monte de coisa, você vai ter que apresentar tudo isso na imigração. Então, assim, para você sair do Brasil, gastar todo o seu dinheiro para perder seu tempo e depois ter que voltar pro Brasil, é melhor ficar, né, gente? Então, minha dica que eu falo pra vocês, porque a gente tentou fazer isso e pra gente não valeu a pena. Então, assim, a gente poderia ter feito, a gente teria conseguido, tinha o emprego, tinha tudo, mas a gente achou melhor, não, pra quê? Deixa isso pra lá. Quem sabe mais à frente? Talvez daqui 2, 3 anos a gente possa pensar em Nova York, ou talvez a gente nem queira morar na Europa. Então, a nossa morada é Portugal. Independente de onde a gente vai querer morar, né, a gente vive hoje em Portugal. Agora, futuramente, se a gente quiser morar nos Estados Unidos, se a gente quiser morar, sei lá, na França, ou então na Espanha, não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Só que a gente sabe de uma coisa, que a nossa morada fixa é aqui em Portugal, tá bom? Eu queria compartilhar isso com vocês, eu acho que é um vídeo importante para quem procura informação de um país e de outros países, né? Eu tô falando aqui sobre Portugal e Canadá, então nesse momento é muito mais conveniente para quem tá começando a vida fora do Brasil, com certeza, Portugal. Até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal.